Então, um sono de qualidade é um sono com esses 4 fatores equilibrados. Então, se tu dormir um sono muito fragmentado, talvez tu tenha que aumentar a quantidade de sono que tu dorme para tu ter esse sono de qualidade, para tu render os teus 100% no dia. Tá, e como dormir menos de forma eficiente? Focando na regularidade, na continuidade e na profundidade, assim como eu te falei, né? Esses são os 4 pilares: regularidade, continuidade e profundidade. Se tu focar nesses 3, tu consegue dormir menos, ou seja, tu consegue dormir de forma mais eficiente, o teu sono vai ter mais qualidade, tu vai precisar dormir menos. Então, dito isso, esse é o ponto básico. Vamos entender agora os outros fatores para tu calcular o teu range, a tua faixa de sono ideal. Então vamos ao vídeo. Como vocês podem perceber, tem algumas novidades aqui, né? Esse cenário novo, que na verdade não é bem um cenário, só um outro local da casa que eu tô buscando o melhor local para gravar. Temos um microfone novo que vocês vão poder me ouvir melhor agora, né? E enquanto isso eu vou aí arrumando iluminação, melhoria constante, sem pressa, sem pausa, que nem o nosso sono, que nem a nossa vida. A gente tem que sempre fazer ajustes para seguir melhorando, né? E buscar ajustar o que ainda não está o ideal. Mas então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Leonardo Fremont e aqui nesse canal eu te ajudo a ter mais tempo produtivo no teu dia. Isso é, aquele tempo com energia e com clareza mental. É claro, não adianta nada a gente ter tempo que seja sem energia ou sem clareza mental, dormir menos para simplesmente ter mais tempo, mas é um sono que não vai ser reparador. Então aqui a gente fala sobre otimização de sono, a gente fala sobre assuntos que te auxiliem a ter mais tempo produtivo no dia, tá? Então vamos ao vídeo, vou transmitir minha tela aqui contigo, tem bastante coisa para falar hoje. E a aula hoje será sobre quanto tempo de sono eu preciso para render o meu máximo. É uma pergunta, a pergunta do milhão aí, a pergunta que todo mundo quer saber. Quanto tempo tu precisa dormir para tu render 100% no outro dia? Então, a aula é isso hoje. O que você vai aprender nessa aula? Primeiro, quais são os problemas das recomendações de tempo, das recomendações gerais de tempo de sono, né? Existem as recomendações gerais, né? A gente sabe que é de 7 a 9 horas, já tô te dando um spoiler aqui. Qual é o problema disso? Tu vai entender. Quais são os 4 pilares de uma boa noite de sono, segundo a minha perspectiva, né? Eu criei 4 pilares de uma boa noite de sono, tu tem que otimizar eles para tu ter uma noite de sono com qualidade. Terceiro ponto, no que precisamos focar para ter um sono eficiente, aquele sono que seja mais curto e que te dê mais energia, que te renda que te deixe 100%, com 100% de energia no outro dia. E aqui o grande ponto alto da aula, tu vai entender, tu vai descobrir, na verdade, né, como descobrir o teu tempo de sono necessário para render o máximo no dia. Tu já ouviu várias vezes, depende, todo mundo tem um tempo ideal diferente do outro. Tu vai entender aqui como descobrir o teu tempo ideal, como tu consegue calcular o teu tempo ideal. Vou te mostrar um passo a passo para te levar a fazer isso, tá? Então, vamos às fontes aqui que eu utilizei na aula. Primeiro lugar, Michael Breus Sleep Course, que é o curso de sono do Michael Breus. Michael Breus é um médico de sono dos Estados Unidos e ele criou alguns cursos, né? Dentre eles, o Optimize Your Sleep, que é um curso, um dos mais completos que ele tem. Eu tenho esse curso, ele é muito interessante, ele traz várias informações e eu peguei algumas das informações, eu fiz algumas adaptações aqui para gravar essa aula, né? Então, além disso, além do curso do Michael Breus, tem os conteúdos que eu já li, que eu já estudei, que eu já masterizei, podcasts, livros, enfim, todos os conteúdos que eu já tenho previamente dentro da minha cabeça. Eu vou te passar aqui também algumas adaptações e, é claro, eu e as minhas experiências, como que eu fiz para descobrir o meu tempo de sono e como tu também vai conseguir descobrir o teu tempo de sono. Então, essas foram as fontes. E vamos começar aqui então. Quais são as possíveis respostas para essa pergunta? Quanto tempo de sono eu preciso para render o meu máximo? Mas primeiro vamos entender o que eu quero dizer
com render o meu máximo, né? Quanto tempo de sono eu preciso para carregar 100% da energia? Tu vai precisar de X horas. Para carregar 90% da minha energia, tu vai precisar de Y. E para carregar 80%, uma outra quantidade, uma quantidade Z. Então, é claro, isso é óbvio. Para carregar 100% eu preciso de mais tempo. Para carregar 90% eu vou precisar de menos tempo um pouco. E para carregar 80% preciso de um pouco menos também. Então, ou seja, quanto mais sono tu dorme, teoricamente, né? Claro, tem uma faixa específica, né? Se tu dormir muito, tu vai descarregar a tua bateria, né? A gente quer aqui entender qual é a faixa de tempo, qual é o intervalo de tempo ideal para tu carregar 100% da tua energia. Então, o foco dessa aula é encontrar a resposta para atingir 100%. Não é a resposta para atingir 90%, nem a resposta para atingir 80%, né? Então, nas próximas aulas eu vou falar sobre quanto tempo de sono eu realmente preciso, se eu tenho muito trabalho para fazer. Às vezes eu não quero dormir muito para atingir o 100%, eu quero dormir um pouco menos, eu aceito dormir um pouco menos para carregar um pouco menos, mas aqui nessa aula especificamente eu vou falar sobre como entender o teu range, o teu intervalo de tempo para tu atingir 100% de energia, tá? Então, dado que a gente está buscando 100% da energia, qual é a resposta universal? Depende, é claro que depende. E depende do quê? Como é que tu vai saber qual é o teu tempo, qual é o teu intervalo específico para tu gerar 100% de energia? Vai depender da tua genética, claro. Tem pessoas que são mais propícias a dormir menos e a carregar as energias mais rápido. Vai depender da idade, claro. Por exemplo, os adolescentes, eles precisam dormir muito mais do que uma pessoa adulta. Vai depender do teu nível de atividade física, né? Se o teu corpo, por exemplo, se tu faz muita atividade física, vai acontecer duas coisas, né? Tu vai precisar de mais sono, tu vai precisar de um sono mais reparador para te recuperar dessas atividades físicas, desses estímulos físicos, e por outro lado, tu vai ter um sono mais reparador porque tu movimentou o teu corpo. Então, vai depender do teu nível de atividade física. Se tu fez muito exercício, por exemplo, se tu correu uma maratona naquele dia, tu vai precisar dormir mais, né? Vai depender também da tua saúde. Por que da saúde, né? O que eu quero dizer com isso? Se tu tá doente, uma pessoa doente, ela precisa dormir mais do que uma pessoa que tá saudável. Ou seja, quando o teu corpo, tu pode perceber, quando tu tá, por exemplo, com febre ou com alguma doença, alguma imunidade baixa, tu tá te atacando, alguma doença, alguma coisa que o teu corpo gerou, tu vai naturalmente sentir mais vontade de dormir. Por que quando a gente tá com febre, a gente se sente cansado, a gente quer ficar em repouso? Porque aquilo é o nosso corpo dizendo que a gente precisa dormir. Por que a gente precisa dormir? Porque a gente precisa se recuperar da doença. Então, vai depender também da tua saúde. Se tu tiver com febre, tu vai dormir mais. Se tu tiver mais saudável, tu vai dormir menos, né? E além disso também de algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, tem o nível de estresse no dia. Quanto mais estressado tu tá, tendencialmente mais tu vai precisar dormir para se recuperar das tuas dificuldades que tu esteja lidando naquele dia, do teu nível de relaxamento. Se tu tiver relaxado, por exemplo, se tu tiver um ritual de relaxamento antes de dormir, tu vai relaxar o teu corpo e já vai precisar de menos sono para ficar bem, para render os teus 100%. Também depende do teu nível de entusiasmo. Claro que quando a gente tá entusiasmado, a gente tá feliz, a gente libera serotonina, que a gente sabe que é um neurotransmissor que induz ao sono, que induz um sono de qualidade. Então também vai depender do teu entusiasmo. Enfim, vai depender de uma série de fatores, né? Bom, mas isso tu já sabe que depende de vários fatores. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, o mito das 8 horas, né? A gente já deve ter... Eu sei que tu já ouviu por diversas vezes que a gente precisa de 8 horas para render o nosso máximo, que todo mundo precisa dormir 8 horas, mas 8 horas de sono é mito, né? Por que é mito? Porque, para começar, a matemática não é bem assim. A gente sabe que 5 ciclos de sono dá em torno de 7 horas e meia. Se tu não sabe o que é um ciclo de sono, resumindo rapidamente, são ciclos de 90 minutos de duração que se repetem ao longo da noite, e a gente tende
em média, a precisar de 5 ciclos de sono para ficar bem, para render o nosso máximo no próximo dia. E eles duram em média 90 minutos, pode ser que dure um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em média 90 minutos. E 90 minutos vezes 5 ciclos de sono dá mais ou menos 7 horas e meia. Então esse tempo seria mais ou menos, ao invés de 8 horas, seriam 7 horas e meia. Então todo mundo deveria precisar mais ou menos de 7 horas e meia de sono para dormir. A gente sabe que não é bem assim, que depende de uma série de fatores. Mas se tu quiser entender que a gente precisa dormir 8 horas, na verdade, um pequeno ajustezinho aí, poderia ser 7 horas e meia, mas também não é bem assim. Então, ou seja, não necessariamente, né? A gente não necessariamente precisa dormir 8 horas. Algumas pessoas se dão bem com 8 horas, né? Mas não necessariamente, mas é uma boa recomendação geral, tá? Então, geralmente as pessoas que bloqueiam uma agenda de tempo lá de 8 horas de sono, elas deitam e aí precisam de uns 20, 30 minutos para pegar no sono, acabam dormindo mais ou menos 7 horas e meia. Então é uma recomendação decente, mas é uma recomendação geral, né? A gente vai falar do problema das recomendações gerais. E aqui um material extra, a série Mitos de Sono é o primeiro mito de sono. Todo mundo precisa dormir 8 horas, isso é um mito. E lá, se tu quiser assistir esse vídeo, eu tô produzindo uma série de mitos de sono, esse é o primeiro vídeo. E lá eu explico por que isso é mito, né? Além da matemática não bate, eu também explico de uma forma mais completa, tá? Então, vamos lá. Recomendações gerais da National Sleep Foundation é pra gente dormir entre 7 a 9 horas. Bom, aí já tá ficando melhor, né? Não é 8 horas, não é um horário específico, é um intervalo de tempo de 7 a 9 horas, que é um intervalo decente, né? Mas é um intervalo muito grande, né? Então, a nossa missão aqui é otimizar esse valor, ou seja, é puxar mais para baixo desse espectro de 7 a 9 horas. São 2 horas ali de diferença, né? A gente vai tentar otimizar o nosso sono para a gente precisar ao invés de 9 horas, precisar de 7 horas ou ainda menos, né? Então essa é a nossa missão. A gente vai puxar a qualidade para cima e a quantidade de sono para baixo. Sempre lembrando, com energia 100%. Quanto mais qualidade a gente tem no sono, menos quantidade a gente precisa dormir para render o nosso 100%, tá? E o nosso problema da recomendação geral é que são somente recomendações conforme a média, ou seja, várias pessoas precisam de menos, várias pessoas precisam de mais, cada um de nós é único. Tu pode precisar, por exemplo, de 6 horas para ficar bem, ou tu pode precisar de 8 horas e meia para ficar bem. Apesar de que se tu precisa de 8 a 9 horas de sono, eu acredito que tu pode fazer alguns ajustes para puxar essa quantidade para baixo, mas pode ser que hoje, e considerando o teu cenário, tu precise de um pouco mais de 8 horas e tá tudo bem. Mas aqui eu só quero dizer que cada um de nós é único, cada um de nós precisa de um range específico que não é de 7 a 9 horas. Pode ser de 7 a 7 horas e meia, de 7 horas e meia a 8 horas, de 6 horas e meia a 7 horas, mais ou menos. E a gente vai entender aqui como que a gente descobre esse nosso intervalo específico. Tá? Então essas são as possíveis respostas e vamos agora para a parte de como calcular o seu range, o seu intervalo de sono específico, quantas horas de sono tu precisa dormir, considerando as tuas especificidades. Vamos lá, vamos para o ponto básico aqui. Entenda que não é um número estático, ou seja, como eu falei, não é 8 horas que tu precisa talvez de 7 horas e meia a 8 horas, ou de 7 horas a 7 horas e meia, vai depender de vários fatores específicos que são os teus fatores, tá? Como eu te falei já, nível de estresse, idade, nível de saúde ou doença, níveis hormonais, claro, nível de cansaço, se tu tá mais cansado, tu vai precisar de mais sono naturalmente, e a qualidade do sono, é claro. Então, eu vou te apresentar aqui os 4 pilares de sono de qualidade segundo os meus critérios. Os 4 pilares são o seguinte: primeiro pilar, regularidade. O que é a regularidade? É a consistência dos teus horários. Quanto mais tu dormir nos horários consistentes, menos
tu vai precisar dormir, ou seja, menos tu vai precisar dormir, na verdade, mais qualidade vai ter o teu sono, né? E quanto mais qualidade tem o teu sono, menos tu precisa dormir, para ficar bem, para render o 100%. Então, primeiro pilar, qualidade, regularidade. Então, quanto mais regular for os teus horários, se tu dormir todos os dias da meia-noite às 7 durante os próximos 3 anos, tu vai estar cumprindo rigorosamente esse pilar de regularidade e o teu sono vai ficar com mais qualidade cada vez mais que tu for regular. O segundo pilar, continuidade. O que é a continuidade? Se você dorme de forma contínua ou fragmentada ao longo do dia e também ao longo do teu sono, da tua noite, né? Por exemplo, se eu dormir 4 horas de tarde, 4 horas de noite, eu não estou dormindo de forma contínua. Então, se eu dormir 8 horas seguidas, eu vou ter uma continuidade de sono melhor do que se eu dormir quebrado 4 horas, ou se eu dormir quebrado 2, somando 8, né? Ou então também, se tu acorda por vezes no meio da noite, tu não tem um sono contínuo e além disso também, o que faz a gente não ter sono contínuo? Por exemplo, barulhos no teu ambiente que te acordam, ou então tomar café de noite, né? Eu já falei do café algumas vezes aqui. O café vai fragmentar o teu sono e vai pecar nesse pilar de continuidade. A bebida alcoólica também faz isso. Então, quanto mais contínuo for o teu sono, mais qualidade ele vai ter. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, profundidade. Quanto tempo você passa nas fases de sono profundo e sono REM, né? Se tu não sabe o que é as fases de sono profundo e sono REM, resumindo aqui rapidamente, dentro de um ciclo de sono de 90 minutos, existem 5 fases do sono e a gente tem que passar mais tempo possível nas fases de sono profundo e sono REM. As outras fases, elas são um pouco menos importantes. Então, quanto mais sono profundo tu tiver, quanto mais sono REM tu tiver, mais profundo vai ser o teu sono, que é o pilar de profundidade, ou seja, mais qualidade vai ter o teu sono. Então, como é que eu aumento o sono profundo, como é que eu aumento o sono REM? Existem várias formas de fazer isso, eu posso falar isso em outra aula, já gravei alguns vídeos sobre isso, mas por hora, entenda que quanto mais sono profundo e sono REM tu tiver, mais profundo vai ser o teu sono e mais qualidade vai ter o teu sono. Quarto pilar, quantidade de sono, ou seja, a quantidade do sono é só o quarto pilar. Então, se o teu sono for regular, se o teu sono for contínuo e se tu tiver uma profundidade boa, razoável no teu sono, a quantidade de sono é quanto tempo você dorme. Tu pode dormir um pouco menos porque tu vai ter o sono de mais qualidade. Então, a nossa função aqui é otimizar a regularidade, tu vai ter que ter horários regulares. A nossa função aqui é otimizar a continuidade do teu sono, evitar que tu acorde nos momentos específicos da tua noite e também otimizar a profundidade, fazer com que tu entre por mais tempo, mais período nos sonos profundos e sono REM, para então tu conseguir abaixar um pouco a quantidade do teu sono, que é quanto tempo você dorme. Esses foram os 4 pilares do sono. Então, um sono de qualidade é um sono com esses 4 fatores equilibrados. Então, se tu dormir um sono muito fragmentado, talvez tu tenha que aumentar a quantidade de sono que tu dorme para tu ter esse sono de qualidade, para tu render os teus 100% no dia. Tá, e como dormir menos de forma eficiente? Focando na regularidade, na continuidade e na profundidade, assim como eu te falei, né? Esses são os 4 pilares: regularidade, continuidade e profundidade. Se tu focar nesses 3, tu consegue dormir menos, ou seja, tu consegue dormir de forma mais eficiente, o teu sono vai ter mais qualidade, tu vai precisar dormir menos. Então, dito isso, esse é o ponto básico. Vamos entender agora os outros fatores para tu calcular o teu range, a tua faixa de sono ideal. Então vamos lá. Primeiro ponto, definir um horário fixo para acordar. Esse é o primeiro ponto, é o pré-requisito. Ou seja, geralmente esse horário fixo é pré-determinado, é o horário que tu acorda, que tu vai para a faculdade, vai para o colégio, vai trabalhar, vai levar as crianças para a escola. É um horário meio fixo, pré-determinado pela sociedade. E se não for pré-determinado, eu quero que tu determine um horário. Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo,
tu vai acordar às 7 horas da manhã. Esse é o nosso exemplo pra gente trazer o conceito prático aqui pra tu calcular o teu range, pra tu entender quanto tempo de sono tu precisa para ficar bem, para render os teus 100%. Então, digamos que tu acorda às 7 horas da manhã. Segundo ponto, contar 7 horas e meia para trás, e esse será o seu horário de estar dormindo. Ou seja, eu quero que tu já esteja dormindo 7 horas e meia antes do horário que tu acordou, para tu dormir 7 horas e meia, que como eu falei, são 5 ciclos de sono em média, e é o primeiro palpite que tu vai ter para definir o teu range. Pode ser que ele seja mais ou menos entre 7 horas e meia aí, e um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Então, é aproximadamente 5 ciclos de sono. É uma boa estimativa, funciona muito bem para muita gente. Pode ser que seja a alternativa certa, e se não for a certa, a gente vai fazendo ajustes até entender qual é a certa. Então, como eu falei, essa é a sua primeira estimativa, ele será ajustado ao longo do tempo. E se você acha que se sente bem com menos tempo do que isso, coloque 7 horas. Então, algumas pessoas dormem um pouco menos do que 7 horas e meia, dormem, de repente, acho que tu dorme 6 horas ou 6 horas e meia, tu já tá bem. Então, nesse caso, eu sugeriria que tu coloque 7 horas, porque é bom, nesse primeiro momento, pecar um pouquinho para mais do que para menos, tá? Então, é a primeira estimativa. Então, um exemplo, tu acorda às 7, como eu falei, e então vai ter que dormir às 11h30, tu já tem que estar dormindo às 11h30, então tu vai ter que deitar um pouquinho antes, e é justamente esse que é o ponto 3, considere um tempo para pegar no sono. E como eu falei já anteriormente, geralmente 20 minutos é ok. Faça ajustes conforme a sua realidade. Se tu demora um pouco mais de 20 minutos, coloca um pouco mais de 20 minutos. Então, no nosso exemplo aqui, tu acorda às 7 horas, tu tem que estar dormindo às 11h30, então tu tem que ir deitar às 11h10, considerando que tu demora 20 minutos para pegar no sono. Tá? Então esse é o ponto 3, bem simples até agora. E o ponto 4 é o mais importante, que é faça ajustes por 5 noites até descobrir o seu range. Ou seja, digamos lá que tu vai acordar às 7, então tu tá dormindo já às 11h30, então tu criou todo esse cenário, e na opção 1 você acordou no horário correto, sem o despertador, por 4 ou mais dias. Então, a gente está fazendo testes por 5 dias, e se 4 desses dias, de 4 a 5 dias, tu acordou sem o despertador e tu acordou no horário correto, mais ou menos ali, no horário correto, você atingiu o seu objetivo, parabéns, você descobriu qual é o tempo de sono que tu precisa. Parece simples até agora, mas geralmente essa opção 1 é a mais difícil de acontecer, né? Geralmente a gente precisa do despertador para acordar, ou a gente acorda antes do despertador, né? Que não seja no momento ali do despertador, mas considerando que tu acordou nesse horário correto por 4 ou mais dias, tu atingiu o teu objetivo, você tem uma ótima estimativa de faixa de horário que seu corpo de fato precisa. Porque, claro, vai ter aqueles dias que tu vai estar mais cansado, que tu precisa de mais sono, e aí pode ser que o despertador te acorde, mas aí digamos que tu vai precisar de 7h15 a 7h45 para ficar bem, para dormir, então isso aí tu vai pegando com o tempo. Tá? Na opção 2, você precisou do despertador para acordar durante 4 ou mais dias, ou seja, a gente está testando 5 noites seguidas e 4 delas tu precisou do despertador para acordar. Isso significa, claro, que tu precisa dormir mais, que o teu corpo está querendo que tu durma mais para tu ficar, como eu falei, no 100%. A gente está falando aqui de 100%. Então, mova o seu horário de dormir para 30 minutos mais cedo e repita os testes por mais 5 noites. Tá? Então, essa é a opção 2, tu precisa dormir mais, tu errou às 7h30, não é a quantidade de sono que tu precisa de um pouco mais, tá? Na opção 3, você acordou se sentindo grog 3 ou mais dias. Você acordou se sentindo grog 3 ou mais dias. O que é esse sentido grog, né? Eu não achei um termo correto aqui, mas grog é quando tu acorda e tu se sente mal, tu se sente cansado, tu se sente
que não era para tu ter acordado naquele momento, isso significa provavelmente que você acordou enquanto ainda estava em sono profundo, né? Então, como eu já falei aqui, a gente tem ciclos de sono e dentro desses ciclos de sono de 90 minutos, a gente passa por um sono leve, depois um sono profundo e o sono REM. E o ideal é a gente acordar ali mais ou menos entre o sono REM e o sono leve. O sono REM é um sono de ondas que o nosso cérebro está ativo, o nosso corpo está imóvel, mas quando a gente acorda no sono REM, a gente tá com o cérebro trabalhando e a gente não se sente grogue, a gente não se sente com aquela moleza, e no sono leve também. Então, entre o sono leve e o sono REM, a gente tem que acordar. Se a gente acorda no sono profundo, a gente tá no sono de ondas lentas, nosso cérebro tá bem lento, tá bem diferente do que quando a gente tá acordado, e a gente acorda, a gente desperta, a gente precisou do despertador para acordar, ou alguém nos acordou, e a gente se sente grogue, a gente se sente cansado, a gente se sente que não era para ter acordado naquele momento. Então, mova o seu horário de dormir para 30 minutos mais cedo e repita os testes, porque provavelmente se tu tivesse já bem, tu teria acordado antes, e para tu completar o teu ciclo de sono, que tu tava durante o sono profundo, eu sugiro para tu mover 30 minutos de sono, o teu horário de dormir para 30 minutos de sono antes, para tu dormir 30 minutos a mais, para de repente tu acordar no momento mais certo, tá? Essa foi a opção 3. A opção 4, você acordou muito antes do seu despertador por 4 ou mais dias, né? Então isso significa, obviamente, que o seu corpo não precisa dormir tanto quanto tu colocou ali. Bom, tu colocou 7 horas e meia, mas eu tô acordando 1 hora antes do meu despertador tocar. Então significa que se aconteceu isso por 4 ou mais noites, né? A gente tá testando em 5, se aconteceu isso em 4, já dá pra entender que tu precisa dormir menos, que tu não precisa dormir às 7 horas e meia, tu precisa talvez dormir 6 horas e meia, entre 6 horas e meia e 7 horas. Se tu estiver muito cansado, se tu estiver muito bem, tu dorme 6 horas e meia. Então, o que a gente pode fazer aqui? Mova o seu horário de dormir para 30 minutos mais tarde, né? Ou então, acorde 30 minutos mais cedo, ou aproveite esses 30 minutos extras pela manhã. Aqui, também a gente pode perceber que se a gente acordou antes do despertador por 4 ou mais noites, a gente já vai também saber qual é o nosso range, qual é a nossa estimativa de sono, porque, por exemplo, se eu dormi entre 6 e 6 horas e meia e acordei antes do despertador, eu já sei qual é o meu range e eu vou poder escolher ou dormir mais tarde ou acordar mais cedo, ou manter assim, né, para ter mais tempo pela manhã. E a opção 5, que é a última opção, você não está conseguindo dormir no horário correto. Ou seja, tu colocou ali que tu precisa dormir às 11 horas e meia, mas tu chega lá às 11h10, que é o horário que tu definiu para deitar, e tu não tá conseguindo dormir, tá? A tua cabeça tá muito acelerada. O que tu pode fazer nesse caso? Se isso acontecer por algumas noites, crie um ritual noturno de relaxamento. O que é um ritual noturno? São atividades que tu faz antes de dormir que te relaxem, que te deixem num estado mais propício para dormir. Eu costumo falar que um bom ritual noturno, uma boa forma de relaxar durante a noite, para pegar no sono, para dormir, é parar de absorver conteúdos técnicos, parar de ler, parar de estudar, parar de trabalhar, parar de tomar decisões difíceis, parar de mexer nos eletrônicos, em redes sociais, porque aquilo vai te deixar agitado. Então, resumidamente, tu tem que diminuir a tua energia, não pode subir a energia. Por exemplo, se tu ficar ouvindo música alta, tu for dormir, a não ser que tu esteja com muito sono, tu não vai conseguir dormir. Ou se tu estiver vendo um filme agitado, tu também não vai conseguir dormir. Se tu estiver absorvendo luz, são coisas que eu já falei, né? Então aqui, material de auxílio, eu fiz um vídeo bem completo sobre isso, tudo sobre ritual noturno, o que tu pode fazer, quais são as sugestões que eu te recomendo, que eu faço para chegar no meu horário de dormir, já estar relaxado, já conseguir dormir. Então, se tu não tá conseguindo dormir no horário correto, eu te sugiro assistir esse vídeo e tentar elaborar um cronograma para que tu chegue naquele horário correto e consiga dormir, tá? Então, são essas as 5 opções que tu tem que fazer para descobrir o teu range de sono. E aqui, importante,
foque menos no número e mais no que o seu corpo e a tua mente te comunicam. Ou seja, ouça o seu corpo, né? O que é ouça o seu corpo? Como que tu acordou? Tu acordou bem? Tu acordou disposto? Tu acordou energizado? Como é que tu tá se sentindo ao longo do dia? Bom, tu acordou antes do despertador, mas tu chega lá ao longo do dia e tu se cansa, tu fica muito cansado, tu fica... parece que tu não dormiu bem. Então, tem pessoas que às vezes podem ter insônia, podem ter algum caso mais crônico e acabam acordando antes do despertador, mas não significa que elas dormiram a quantidade de sono que dormem. Então, se esse é o teu caso, dá uma refletida nisso, vê o que tu pode fazer para melhorar o teu sono, para deixar o teu sono mais contínuo, né? Que é um dos pilares da qualidade do nosso sono, a continuidade. E entenda que a gente está buscando aqui uma faixa de sono que nos deixe no 100% e que nos faça acordar bem e disposto. Então, não foca tanto no número ali, na faixa, preciso descobrir quanto tempo de sono eu preciso. Entenda mais que é uma faixa e que é uma faixa estimada e que, mais importante do que o número, é o teu corpo, o que o teu corpo, o que a tua energia, como é que tá a tua energia no dia, tá? E além disso também é importante, necessário, o máximo de continuidade possível até descobrir o teu intervalo ideal. Se tu não conseguiu nas 5 noites, tenta mais 5, mais ou menos ali dentro de umas 2 semanas, com certeza tu vai descobrir o teu range de sono ideal. E o que eu ganho com descobrir o tempo de sono que eu preciso? Mais consciência e controle nas suas decisões. Se tu não sabe quanto tempo de sono tu precisa, como é que tu vai saber quanto tu precisa dormir, que horas tu precisa dormir para tu render amanhã os teus 100%, se tu tem uma reunião importante, se tu tem um curso importante que tu vai fazer ao vivo, presencial, se tu tem que dar uma palestra, se tu tem que dar uma aula, se tu precisa estar bem energizado, se tu tem um projeto grande, importante para fazer, como é que tu vai saber quanto tempo de sono tu precisa se tu não sabe? Como é que tu vai dormir a quantidade de sono que tu precisa se tu não sabe quanto tempo de sono tu precisa? Então, vai te trazer mais consciência e mais controle nas suas decisões e também, como eu falei, melhor poder de decisão. Eu sigo trabalhando ou eu vou dormir? Já tá no meu horário de dormir para eu render 100% amanhã. Eu sigo trabalhando ou eu vou dormir? Tem outro conceito importante que é a lacuna de sono, que é um conceito que eu posso entrar, pode ter uma aula inteira só sobre isso, sobre lacuna de sono, que é aquele momento que tu tá trabalhando ou tá durante a noite e tu recebe sinais do teu corpo de que é necessário ir dormir. Então, tu vai dormir naquele sinal ou tu vai esperar o próximo sinal, né, que são a lacuna de sono, ela pode demorar um pouco para acontecer a próxima, né? Às vezes a gente recebe um sinal do corpo e se a gente não for dormir, a gente entra em um maior período para ficar alerta. Então, tu fica mais 1, 2, 3 horas mais alerta ali e tu pulou aquela lacuna de sono. Então, sabendo quanto tempo tu precisa dormir, tu tem esse melhor poder de decisão, tá? Então, esse foi a explicação de como calcular o seu range. E aqui vamos então para um resumo de tudo que a gente viu até aqui e o exercício, claro, exercícios para tu fixar esse conteúdo e para tu colocar em prática tudo até aqui. Então, primeiro ponto, a gente viu que a recomendação geral é a gente dormir de 7 a 9 horas e o problema disso é que todo mundo é diferente, é um intervalo muito grande de 7 a 9 horas e pode ser que tu precise de um pouco mais, pode ser que tu precise de um pouco menos, porque é somente uma média, né? O segundo ponto aqui, não existe um número único, mas sim um intervalo que funciona para ti e tu vai encontrar o teu intervalo, esse é o teu dever, né? Então, há diversos fatores que influenciam nesse número, como eu falei, a genética, a idade, nível de atividade física, saúde, circunstâncias específicas, tudo isso eu já expliquei, como o teu estresse, como as tuas dificuldades que tu esteja passando na vida, como o teu nível de relaxamento e o teu nível de entusiasmo, tudo isso vai influenciar na quantidade de sono que tu precisa dormir. Então, não é só um número, tu não pode se apegar só no número, eu preciso dormir 7 horas todos os dias, porque esses fatores eles vão influenciar ao longo da vida, né? Então, terceiro ponto que a gente viu, os 4 pilares do sono: regularidade, continuidade,
profundidade e quantidade. Regularidade é o quanto tu é regular nos teus horários de dormir e de acordar. Continuidade, o quão contínuo é o teu sono, se tu dorme 8 horas seguidas, ou se tu dorme 8 horas fragmentadas, ou se tu acorda muito ao longo da noite, vai influenciar na qualidade do teu sono. A profundidade, se tu entra bastante em sono profundo e sono REM, se tu tem um sono que passa bastante por fases de sono profundo e sono REM, quanto maior for essa duração, mais qualidade vai ter o teu sono. E o quarto pilar, quantidade, e aqui a tua quantidade de sono necessária vai depender dos outros fatores, ou seja, se eu tiver um sono regular, se eu tiver um sono contínuo, se eu tiver um sono bastante profundo, eu vou precisar de menos quantidade de sono para eu render os meus 100%. Isso a gente viu na parte que eu falei dos 4 pilares. E o quarto ponto aqui, a gente viu também como calcular o teu range. Então, como calcular? Definição dos horários de acordar, o horário de dormir, o horário de tu estar deitado na cama, e aí testar esses horários e fazer ajustes. Então, se tu acordou antes do despertador, não precisa de tanto sono, simples assim. Se tu acordou por causa do despertador, precisa de mais sono, significa que tu continuaria dormindo. E se tu acordou grog, precisa ajustar o momento de acordar, ou seja, dormir mais porque tu não finalizou o teu ciclo de sono. Então, esses foram os pontos que a gente viu, e aqui como exercício, faça esse exercício que é importante para colocar o conteúdo teórico em prática. O conhecimento por si só, ele não é importante, o conhecimento aplicado sim é muito importante. Então, o exercício 1 aqui, faça os testes sugeridos até descobrir o range que funciona para você. Faça os testes sugeridos para descobrir o teu range para colher esses benefícios. E o exercício 2, me conta a tua resposta. Depois que tu descobriu, me conta por onde, né? Por os comentários aqui embaixo no YouTube mesmo, ou no meu Instagram, ou no meu Telegram. Eu vou te dizer ali em seguida o meu Instagram e o meu Telegram, ou vai aparecer aqui mesmo na tela. Me conta lá, me conta qual é o teu range específico, me conta se tu conseguiu calcular. E a aula foi isso. Se tu quiser saber mais, se inscreve no canal, eu vou seguir produzindo muitos conteúdos. Meu Facebook e Instagram, Leonardo Freimut, o meu canal no Telegram, entra lá, vai ter conteúdos exclusivos, eu mando áudios lá, e também vai ter o PDF dessa aula e das outras aulas. E o conteúdo hoje foi isso. Tamo junto, é nóis, falou!